Salmo 77, meus irmãos. Nós vamos ler esse salmo. Será o texto em que meditaremos com a graça de Deus e ouviremos a voz do Senhor por meio das Escrituras. Salmo 77. Elevo a Deus, ou ao mestre de canto, Jedutum, salmo de Asaf. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça, caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das suas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que operas maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com teu braço remiste o teu povo, e os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, e as águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões no espaço, também as suas setas cruzaram de uma parte à outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas. E não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Curve sua cabeça mais uma vez, falemos com o Senhor em mais uma palavra de oração. Ó Deus, nós te louvamos pelo que tu és e por teus grandes feitos. Agora estamos desejosos de ouvir a tua voz por meio das Escrituras. Fale conosco por meio desse salmo. Nos dê a iluminação necessária para compreender o que o Senhor tem a nos dizer por meio dele. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu gostaria de começar o nosso sermão perguntando se você já ouviu o seu filho falando sobre você mesmo para os coleguinhas. A gente chega a rir. Eles contam com tanto entusiasmo sobre nós que parecem não conhecer a realidade sobre o pai ou sobre a mãe que têm. Eles dizem que o pai é mais forte do que o próprio Hulk. Escute a conversa entre eles. Eles dizem que o pai é o mais rico do mundo. Quem é? Quem é Bill Gates perto do meu pai?
Para eles, a mãe é mais do que a Mulher Maravilha. Ao ouvirmos isso, nós rimos, porque nós conhecemos a realidade que eles desconhecem. Ficção e realidade, meus irmãos, são coisas diferentes. Embora tenhamos mais força do que eles, nos sentimos muitas vezes fracos. Embora na hora do medo nossos braços sejam o melhor refúgio para eles, nós também temos medos. Embora digam que somos os pais mais alegres do mundo, longe deles nós choramos. Ficção e realidade são duas coisas distintas. Quero estabelecer isso ao longo do nosso sermão. O tema do nosso sermão é: a redenção é o alívio para as nossas angústias. A redenção é o alívio para as nossas angústias. Por que começo desta forma, mencionando o que os nossos filhos veem sobre nós? Porque esse texto desnuda a realidade de alguém que conhece a Deus. Do versículo 1 ao versículo 3, nós temos o grito de alguém angustiado. Volte os olhos para o texto. Lerei novamente esses versículos. Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro de Deus e passo a gemer, medito. Me desfalece o espírito. Nós temos aqui o grito de um angustiado, que reflete a realidade. Podemos dizer que aqui temos a vida tal como ela é, por assim dizer. Meus irmãos, quando olhamos para os livros históricos da Escritura, nós vemos grandes feitos, prodígios de grandes heróis. Mas quando vamos para os Salmos, nós vemos a realidade desses heróis. Quando nós vamos para a história de Davi, nos livros históricos, nós vemos um pequeno menino, e é essa história que nós contamos para os nossos filhos, que matou o leão e o urso, e que derrubou um gigante. Davi é realmente gigante. Mas quando nós vamos para o livro dos Salmos, nós temos uma realidade completa. Pois ouça o que Davi diz no livro dos Salmos. Salmo 22, versículos 1 e 2, ele diz assim: por que me desamparastes? Clamo e não tenho sossego. Se no livro histórico temos o grande feito, no livro dos Salmos temos a realidade total de Davi. Um herói que clama, que se sente desamparado, que perde o sossego. Que no Salmo 32, no verso 34, diz assim: meu vigor secou-se como o calor do verão. É o mesmo Davi que diz no Salmo 51, o mesmo que derrubou o gigante. É o mesmo que diz assim: eu nasci em iniquidade. Quando deixamos os livros históricos e vamos para o Pentateuco, encontramos Moisés enfrentando o poderoso faraó, trazendo a mensagem de Deus, atravessando o mar com o povo. Mas quando vamos para o Salmo 90, encontramos o mesmo Moisés dizendo: até quando estarás indignado? Tenha compaixão do teu servo. É o mesmo Moisés. Nós sabemos que Lutero foi corajoso, pregou as 95 teses na porta da catedral. Mas sabemos, poucos conhecem os medos, aquilo que assombrava Lutero. Muitos conhecem as obras de Calvino, admiram sua inteligência, mas poucos sabem de suas muitas enfermidades.
A ponto de o próprio Calvino dizer o seguinte: Senhor, tu me esmagas, mas para mim é suficiente que seja pela tua mão esmagado. O mesmo homem. Só que agora, numa completa realidade. O príncipe dos pregadores, tão mencionado, Spurgeon, pregava tantos sermões para tantas pessoas e diz que vivia noites escuras da alma, profunda angústia e aflição. Neste salmo nós temos o lamento, nós temos o grito da angústia. Aqui não há espaço para fingir de super-herói. Há uma expressão de lamento. Como li, e destaco mais uma vez, elevo a minha voz, eu grito, erguem-se as minhas mãos, a minha alma não encontra consolo, gemo e o espírito desfalece. Nós não sabemos o motivo da angústia do salmista aqui. Não é possível compreender plenamente, de forma clara, qual o motivo dessa angústia. Mas vemos algo extremamente sincero. Lemos a aflição dele. Lemos a aflição de um povo. E eu preciso lhe dizer que na vida real as coisas não são como no virtual. Nem tudo é tão bonito como parece que é. E você o sabe muito bem. Na vida real nós enfrentamos noites escuras, sofrimentos, e nós não devemos fingir que somos super-heróis, fingir que nada sentimos. Não devemos fingir que somos super-crentes, imunes ao sofrimento, à angústia, à tristeza e à dor. A Bíblia não esconde a angústia humana. Por que se esconder então? Por que se envergonhar do sofrimento, da tristeza, da angústia? Não há motivo para isso. Pois eu posso lhes assegurar que todos, sem nenhuma exceção, que aqui estão, do mais novo ao mais velho, passou ou há de passar por momentos assim, em algum momento da vida. Pois desde a queda de nossos pais no Éden, o pecado nos impõe sofrimento, seja por forma direta ou indireta. Nós nos angustiamos, nossa alma se aflige. E penso que esse ponto deve ser destacado, pois precisamos nos contrapor a um triunfalismo religioso, onde não se admite ao crente o choro, a tristeza, o remédio. Onde se diz que, não, se você não está bem, se você está chorando desse jeito, sua fé está fraca. O texto vem nos mostrar exatamente o contrário. O homem precisa ser aquilo que ele é plenamente. Ele precisa viver os seus altos, mas ele também precisa viver os seus baixos. Ele precisa cantar quando está alegre, mas não deve se furtar do choro quando está triste. Penso ser muito importante, porque por vezes encontramos irmãos tristes que têm dificuldade de expressar a sua angústia por vergonha, por achar que é falta de fé. Mas note, o salmista é corajoso. Ele faz isso para o Todo-Poderoso. E a coisa vai ficar mais séria no próximo ponto. Se temos aqui o grito de um angustiado, que geme, que levanta as mãos, que não está conseguindo dormir, nós temos nos versículos 4 ao 10 a realidade desta angústia. Observe, olhe para o texto. Ele diz o seguinte: não me deixes pregar os olhos, tão perturbado que estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. Eu me lembro de tempos antigos, de quando eu dormia, de quando tudo estava bem.
Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite eu indago o meu íntimo. O meu espírito prescruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Ou seja, ele agora está perguntando: o Senhor me rejeitará para sempre? O Senhor me deixará nessa angústia para sempre? Porventura não se voltará para mim em algum momento? Cessou perpetuamente a sua graça? Deus está deixando de ser gracioso comigo? Lembre-se, um angustiado está com dúvida aqui. E ele diz: caducou a sua promessa? Elas se findaram por todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser bondoso? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Na sua ira, será que Deus está deixando de ser misericordioso comigo? Meus irmãos, ele diz ainda no versículo 10, então disse eu, isto é a minha aflição, tudo isso é porque eu estou aflito. Mudou-se a destra de Deus, mudou-se a destra do Altíssimo, mudou porventura o poder do Altíssimo. Esse ponto é importante ser destacado. Se a angústia, o lamento tomam conta do coração dos homens, por que esconder esta realidade? O angustiado aqui, ele está com medo. Ele tem dúvidas. Medo e dúvida. A angústia pode fazer com que alguém pense que Deus está longe. A imperfeição humana não é escondida aqui. Ele não está fingindo uma fé. Ele está sendo extremamente sincero. Sinceridade que cabe em um lugar, no quarto, com a porta fechada, diante do Senhor. Não é murmuração isso aqui. Ele não está a amaldiçoar o Senhor. Ele não está a dizer que para as pessoas, olha, gente, esqueçam esse negócio, nada de culto, Deus esqueceu da gente. Não é isso. Ele não está fazendo isso aqui. A realidade, meus irmãos, é que quem está em angústia, em profundo sofrimento, vive momentos difíceis. João, o Batista, aquele que disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o mesmo que quando o preso disse assim, vai lá e pergunta para ele se ele é aquele que nós esperamos ou se devemos esperar outro. No momento de angústia, nós podemos ter medo, ter dúvida. E isso não significa que alguém caiu da graça, que você caiu da graça. Se as aflições te amontoam, e se em algum momento você perguntou, Senhor, por que isso? Por que de novo? Por que agora? Por que tanta tristeza no meu coração que eu nem consigo explicar de onde vem? Por que eu estou perdendo a alegria da salvação ou porque eu já a perdi? O Senhor não te lançará fora porque você está perguntando isso. Talvez, para os defensores do triunfalismo evangélico, este salmo talvez nunca devesse estar nas Escrituras. A realidade está aqui. Se esse livro fosse fictício, com certeza esse salmo não estaria aqui. Se esse livro fosse fictício, não estaria aqui o pecado de Davi. Estaria apenas o seu triunfo. Se esse livro fosse fictício, estaria aqui apenas os triunfos de Moisés. Não estaria aqui a raiva de Moisés batendo na rocha. Porque a Escritura não quer nos ensinar a viver uma fé fingida. A Escritura quer nos ensinar que nós devemos ser extremamente sinceros. A Escritura é real. E a realidade é que angústia e sofrimento são terrenos áridos para a esperança. Se a angústia bater na sua porta e você não conseguir ter alegria, esperança, se você não conseguir se lembrar de tudo que o Senhor disse em sua palavra, se você tiver dúvida, medo e até se perguntar,
Fique tranquilo. Lembre-se, nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero com essa palavra te encorajar, meu irmão, a deixar o sofrimento, da solidão do próprio sofrimento, para assumir essa realidade diante de Deus. A realidade é que nós precisamos assumir a nossa condição e compreender a condição do outro. Colocar o coração no seu sofrimento. Não fazer como os amigos de Jó. Jó, alguma coisa você fez, rapaz. O trem está feio. Mas, nosso terceiro ponto. Para o angustiado que grita, que está gemendo, que está triste, para aquele que sofre, a sua realidade pode ser de dúvida, medo, incerteza. Pode se perguntar, fazer perguntas sobre a própria Escritura. Mas o salmista não fica nisso. A sua história não para aqui. Ela prossegue. E prossegue de uma forma linda, maravilhosa. Eu quero que você volte os olhos para o texto. Leremos novamente. Ele diz assim: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Senhor, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Nosso terceiro ponto, nós vamos falar sobre a redenção do angustiado. Não é pecado, como disse, perguntar, questionar, até porque a Escritura tem sempre a resposta para as suas dúvidas. O salmista busca, ele está com medo, ele está assustado, ele está com dúvida, ele está sofrendo, ele está chorando, mas ele faz algo que o cristão deve fazer e que eu quero lhe encorajar. Ele busca, no passado, a resposta para o alívio do presente. O que ele faz aqui? Ele traz à memória aquilo que traz esperança. Ele relembra o que Deus fez no versículo 11, recordo-me dos teus feitos. Ele não olha apenas para o presente, mas ele diz, eu vou voltar no passado. Eu me lembro, eu me recordo dos teus feitos. Pois eu me lembro das tuas maravilhas que fizeram outrora, me lembro das coisas que o Senhor fez antigamente. Ele traz à memória aquilo que o Senhor fez. Mas ele também traz à memória aquilo que o Senhor é. Considero também as tuas obras todas e cogito os teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Ele diz, traz à memória o que Deus fez, mas ele também traz à memória sobre quem Deus é. Ele se lembra do que Deus fez e se lembra que Deus é santo. Mas muito mais do que isso, observe o que ele diz. Que Deus é tão grande como, o que diz a Escritura? O nosso Deus. Note que a angústia não foi capaz de tirar dele a ideia de quem ele pertence. E nem de quem é o Senhor. Na angústia, com tantas dúvidas, com tantos medos, o que Asaf vai fazer aqui é, deixa eu me agarrar ao que a palavra diz. Por que o que a palavra diz? Nós veremos mais à frente que o que ele está mencionando e se lembrando do que Deus fez, ele não viu Deus fazendo. Então ele ouviu alguém lhe dizendo o que Deus fez. Ou seja, ele ouviu a palavra do que Deus fez. Na angústia, ele se volta para a palavra, deixa eu me agarrar àquilo que Deus fez. Mas deixa eu me agarrar também àquilo que Deus é. Deus é santo, eu preciso me lembrar disso. Eu preciso me lembrar que Deus é justo, eu preciso me lembrar que Ele é o meu Deus. Eu não posso me esquecer disso. O salmista então se agarra em quem Deus é e o que Deus faz. As dúvidas que ele tinha antes, ele mesmo está respondendo.
Será que o Senhor nos deixou? Não, Ele é o nosso Deus. Será que o Senhor vai deixar de fazer alguma coisa? Não, Ele sempre faz, Ele já fez. Ele se agarra àquilo que Deus é. Quem é tão grande como o nosso Deus? E eu quero que você olhe para o texto, observe a linguagem que ele vai usar, só para ver se você se lembra de alguma coisa. O texto, nos versículos seguintes, vai dizer que ele livra o seu povo com braço firme. Povo, poder, braço. Remissão, Jacó e José e água. Isso te lembra alguma coisa? Povo, braço forte, água, Jacó e José. Te lembra alguma coisa? José e Jacó nos lembram um período. Tirar o povo, redimir o povo, libertar o povo então estava cativo. O povo de José e Jacó estava cativo. Braço forte, mostrando o seu poder para os povos. Em que momento se deu isso naquele período? E envolve água. O Mar Vermelho. Ele volta para um momento de libertação do povo de Deus. Ele não vai se lembrar de outras coisas, ele vai lembrar de um momento de libertação para superar esse momento de angústia. Abertura do Mar Vermelho. E este é o grande evento de libertação no Antigo Testamento. Tanto é que, para não se esquecerem desta grande libertação, Deus institui a Páscoa. Qual a finalidade da Páscoa? Fazer o povo se lembrar da libertação que o Senhor, ou com a forma pela qual o Senhor os tirou do Egito. Para que nunca se esquecessem desse grande feito do Senhor. Lembrar-se da libertação que Deus fez pelo seu povo. É isso que ele faz. Ele vai se lembrar agora da forma como Deus tirou o seu povo da escravidão. Mas ele diz de uma forma poética, de uma forma linda. Ele diz o seguinte: viram-te as águas, ó Deus. As águas te viram e temeram. Até o abismo se abalar, até os abismos se abalaram. O que ele está dizendo é que o motivo das águas se abrirem é o Senhor. Entre o povo e a água que impedia a libertação, o Senhor se pôs ali. Diante do seu poder, Senhor, diante de ti, as águas se abriram até o mais profundo. Não foi um espelho d'água, não foi que a água baixou 50 centímetros, então o povo passou. Não, foi até o mais profundo. Diante do Senhor, o mar se abriu. É isso que ele está dizendo de forma poética. E ele prossegue: com o teu braço redimiste o teu povo, os filhos de Jacó. O motivo pelo qual esse povo saiu é o teu poder, é o teu braço. Viram-te as águas, ó Deus, temeram, até os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões no espaço, também as suas setas cruzaram de uma parte à outra. Houve trovões que ecoaram em toda a redondeza. Relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O que ele está dizendo? Deus, o Senhor, desceu até nós e se pôs diante do mar que nos impedia de sermos libertos. Quando o Senhor desceu até nós, houve um grande estrondo, porque Deus se fez na terra. Diante disso, do teu poder, não restou outra coisa senão o mar se abrir. E ele diz o seguinte: a terra se abalou, estremeceu. Versículo 19: pelo mar foi o teu caminho. As tuas veredas, o teu caminho, foi pelas grandes águas. O Senhor passou. Como? O Senhor foi à frente. As águas se abriram, o Senhor passou. E ele diz: e não se descobrem os teus vestígios. Outra tradução diz: e não deixou pegadas. O Senhor passou e não foi possível a gente ver, olha, tem alguns passos aqui. Não há vestígio. O teu povo, tu conduzistes como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Naquele momento, as lembranças da grande libertação foi o remédio para livrar aquele homem,
aquele povo da angústia que sofria. Diante do mar não tinha como escapar da morte. Não tinha bote salva-vidas para todo mundo. Não tinha como dizer, gente, olha, vamos dar um jeito. Não tinha. Restava para aquele povo morrer. Não tinha saída. Não tinha como obter a liberdade. E eu quero propor o seguinte: se o salmista se agarra na liberdade ou na libertação do povo de Israel do Egito, em que nós devemos nos agarrar? Será que ainda hoje eu preciso, toda vez que me sentir angustiado, dizer, olha, o Mar Vermelho se abriu. Olha, Deus passou pelo Mar Vermelho. Não. Em que devemos nos agarrar, então? E eu quero que você observe as figuras desse texto. Ele se agarra na ideia de pertencer a um povo que estava cativo e foi liberto. Nós, do lado de cá, devemos nos agarrar na cruz de Cristo. Diante do mar, só a morte. Não era possível passar. Mas Deus passou. Como lemos, o Senhor passou na nossa frente no meio do mar. Não era possível escapar da condenação eterna. Mas Deus, que se pôs diante do mar, veio até nós. Também houve um grande evento, onde o Filho de Deus desceu, habitou entre nós, o Verbo encarnou e habitou entre nós. E o que ele veio fazer? Passar pelo mar da ira de Deus, que nós não poderíamos passar. Não era possível, assim como naquela época não era possível aquele povo de Israel atravessar pelo mar. Não é possível ao homem atravessar pelo mar da ira de Deus. Ele morrerá com toda certeza. Cristo foi à nossa frente, abrindo esse mar. E nesse grande mar da ira de Deus, nós passamos de pés enxutos. Essa é a grande libertação. Cristo mergulhou na ira de Deus, atravessou, suportou, para que eu e você pudéssemos ter liberdade. Isso é maior do que o Mar Vermelho se abrir. Quando Cristo diz na cruz, está pago, está feito, houve trovões, escuridão. A obra estava feita. Não temos mais um mar pela frente. Tampouco temos o mar da ira de Deus. Cristo desse cálice bebeu até a última gota para que eu e você não tivéssemos que provar dele. Cristo molhou-se na ira de Deus, suportando em si a condenação que era para mim e para você, para que nós pudéssemos ter vida. E o que tem o angustiado a ver com isso, William? Deve se agarrar à cruz de Cristo, a esta verdade maravilhosa, para poder passar por esse tempo difícil. Aos irmãos que já creem em Cristo, você que está passando por um momento de lamento, um momento difícil, um momento de tristeza e muitas vezes nem consegue explicar por quê, Deus não espera de você uma perfeição que nenhum outro homem tem. Deus não espera que você tenha uma perfeição capaz de torná-lo imune ao sofrimento e dizer, yes, eu sou crente, eu nunca choro, eu nunca sofro, eu nunca tomo remédio, eu nunca preciso de ajuda porque eu sou crente. Ele não espera isso de você. Nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele não se assusta com o seu choro, com suas dúvidas, com seus medos, com suas indagações. Na palavra há a resposta. Agarre-se na palavra de Deus. Ele deseja que você se agarre na obra de Cristo. Traga à memória
de onde Cristo te tirou. O apóstolo Paulo diz assim: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. O que ele está dizendo? Com tristeza ou com alegria, numa situação ou em outra, o importante é que somos do Senhor. Ele está agarrando-se na verdade de que Cristo agora nos fez povo de Deus. Então isso importa mais. Agarre-se a esta verdade. Não finja que está tudo bem. Você não está caminhando sozinho. Aqui não é um lugar onde você vem, é uma comunidade a que você pertence. Aqui tem alguém que vai chorar com você e não vai dizer que isso é falta de fé. Aqui tem alguém que vai lhe dar um abraço e não vai dizer: irmão, sua fé anda bem fraquinha. Porque ele também passa por isso. Aos que ainda não confessaram a Cristo como Salvador, nada poderá tirar de fato a aflição profunda do seu coração, porque esta é uma condição de todos os homens. Os que confessam a Cristo como seu Salvador têm o mar aberto. Os que não confessam morrerão afogados nesta grande ira de Deus. E eu tenho uma notícia muito ruim: virá uma angústia muito maior e eterna. Mas tem uma boa notícia: Deus se compadece de você hoje. Confessando os seus pecados, reconheça que não pode passar pela ira de Deus sozinho. Reconheça que o mar é muito grande e muito forte e você, tão pequeno e fraco, será facilmente engolido por ele. Peça que Cristo passe à sua frente. Peça que Cristo perdoe os seus pecados e não haverá angústia no mundo capaz de tirar de você a alegria de servir ao Senhor. Confesse ao Senhor, se você ainda não crê em Cristo. Terrível coisa será cair nas mãos do Deus vivo. Deus é santo, e isso é suficientemente capaz para condená-lo. E não quero de forma alguma colocar-me em uma posição superior a você. Esta também era a condição de todos nós aqui. Mas Cristo sempre se compadece daqueles que confessam seus pecados. Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Faça isso. Confesse os seus pecados ao Senhor, curvando sua cabeça com uma oração silenciosa. E você que já confessou a Cristo, diga a Ele de verdade como se sente na angústia. E se você não passa por nenhuma angústia agora, trate de trazer sempre à memória tudo que o Senhor fez, pois em noites escuras você precisará se agarrar nesta verdade. Curvemos nossas cabeças, falemos com o Senhor em oração. Ó Deus, que alívio ler esse salmo, pois vivemos entre a ficção e a realidade. Tentamos fingir muitas vezes que não fomos tão atingidos, que não estamos sofrendo, que não estamos tristes. Tentamos ir para a confissão positiva, onde dizemos: olha, está tudo bem, quando na verdade o Senhor e nós mesmos sabemos que nada vai bem. Que privilégio saber que na Bíblia homens santos também tiveram momentos difíceis, momentos de dúvida, de medo, de incerteza. Que bom saber que o Senhor não espera que sejamos perfeitos. Que alívio saber que o Senhor compreende toda a nossa limitação. Na verdade, o Senhor nos amou ainda assim. Ajuda-nos, ó Deus, a nos agarrar na verdade maravilhosa de que a redenção nos tira da angústia. Nos ajude a descansar na verdade
de que a melhor coisa que pode nos acontecer é sermos perdoados. Que obra maior o Senhor já fez? O que é para o Senhor resolver o problema da angústia dos nossos corações? Pedimos que o Senhor faça isso. Olhe para aquele que está angustiado, sofrendo, triste. O ajude a se agarrar nas verdades bíblicas, Senhor. Ajude-nos como igreja, como seu povo, a consolar uns aos outros, a chorar com os que choram. Obrigado, Senhor, pois nas cavernas, em que muitas vezes nos escondemos por causa do medo e do sofrimento, o Senhor nos traz sempre o pão. Que esta mensagem nesta noite seja o pão para aquele que sofre e que está escondido. Senhor, que seja um alerta para aqueles que ainda pensam que podem atravessar o mar nadando, que podem conseguir algum meio, que são inteligentes demais e que darão o seu jeito na hora do juízo. Desperta-os para ver a sua miséria. Eles não têm condição de atravessar. Que o teu Santo Espírito os convença do juízo, do pecado. Obrigado, porque como um bom pai, o Senhor cuida dos seus filhos. E diferentemente dos nossos filhos, nós podemos dizer que o nosso pai é o mais forte. Porque é isso que o Senhor é. Podemos dizer que o nosso pai é o mais santo, porque o Senhor é. Podemos dizer que o Senhor é mais justo, porque o Senhor é. Podemos dizer que o Senhor é o pai mais amoroso do mundo, porque o Senhor é. Obrigado, porque nos teus braços, ó Pai, há descanso para a alma aflita. Em nome de Jesus te agradecemos. Pedimos que o Senhor agora nos leve para as nossas casas, nos envie para os mais diversos contextos, a fim de levar esta verdade, consolar os que sofrem e apresentar para eles esta boa notícia. Que o Senhor abençoe a vida de cada irmão e de cada irmã, desta igreja e os que nos visitam também. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, que Deus os abençoe e lhes conceda uma semana abençoada em nome de Jesus.